Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Meu nome é Matheus Capocci, sou de Jacutinga, Minas Gerais, e sou da Igreja Batista Bíblica de Jacutinga. Eu sou casado com a missionária Gabriela Cristina e nós somos missionários entre a floresta amazônica, em contexto isolados, em contexto onde Cristo não foi alcançado ainda. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa que foi muito importante, um processo muito importante que foi na minha vida, com relações a servir ao Senhor. Eu acredito que não há uma fórmula, não há uma maneira de enxergar aquilo que o Senhor quer para nós, mas eu acredito que a própria palavra do Senhor pode nos orientar com relação a como servir ao Senhor, como perceber aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 pontos que irá nos ajudar a enxergar com relação a isso. Então, Mateus 28, do verso 19 e 20, podemos ver aqui quando o Senhor Jesus, ele foi entregue numa cruz, foi morto, ele foi colocado no sepulcro, mas ele ressuscitou. Com isso, ele foi ter um tempo, ele foi se encontrar com os seus discípulos. E nisso o Senhor deixa a seguinte ordenança para eles. Então diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então podemos ver aqui o primeiro ponto que eu separei para nos ajudar a entender a vontade do Senhor para a nossa vida, é atentar-se ao chamado. Podemos ver aqui que o Senhor deixou uma ordenança para nós. Olha, eu estou indo, mas eu vou deixar vocês aqui, mas vocês não vão ficar desamparados, mas eu quero que vocês façam uma coisa, pregue o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Ti. Ensine eles todas as coisas que eu ensinei a vocês. Então, vocês tiveram esse tempo comigo, vocês puderam aprender tudo aquilo que eu podia ensinar, agora eu quero deixar isso para vocês. Então, atente-se ao chamado que o Senhor nos deu, que nós possamos sempre lembrar disso. O Senhor, Ele nos deixou essa missão, um privilégio para nós poder servirmos a Ele. Então, que nós possamos nos atentar a isso. O Senhor quer nos usar para a sua obra. Outro ponto que eu separei está em Filipenses 2, no versículo 4 a 8, que diz assim: não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas o segundo ponto que eu quero deixar para os irmãos é renunciar a si mesmo. Há uma importância da renúncia. O próprio Jesus Cristo, ele foi o exemplo de renúncia. O nosso Deus, ele precisava achar uma forma de salvar o homem. E esse meio de salvação seria através pelo Filho, Jesus Cristo. Mas Jesus, ele fez de tudo para que não usasse da sua glória. Então, ele renunciou a si mesmo, deixando a sua forma de Deus e estando entre nós em forma de homens, passando pelas mesmas dificuldades que nós temos. Então, esse é um ponto muito importante, a renúncia, a renunciar a si mesmo. Para servir ao Senhor é necessário haver a renúncia. Não tem como estar servindo a dois deuses, estar servindo ao mundo e estar servindo ao nosso Deus. Mas o Senhor quer nos atentar a isso. Olha, se você quer servir a mim, renuncie. Precisamos sempre nos lembrar disso. O mundo tem muito atrativo.
né? E muitas coisas podem tirar do foco do Senhor, mas o Senhor, Ele quer nos trazer para consigo, né? Caminhar junto consigo. Então, que nós possamos lembrar disso, né? Para servir ao Senhor, não tem como não haver a renúncia. Deve sim acontecer a renúncia. E quando você renuncia tudo aquilo que lhe prende nesse mundo, você não tem mais com o que se preocupar, né? O próprio Pedro, quando o Senhor chamou ele para servir, ele foi servir ao Senhor. Mas eu imagino que ele tinha suas preocupações, né? Pedro tinha sua esposa e tinha uma sogra, e a sua sogra estava doente. Então, como que ele iria servir ao Senhor, sendo que a sua sogra estava lá bem ruim e a sua esposa preocupada com isso? Então, o Senhor, Ele cura a sogra de Pedro, com o intuito de que, olha, eu quero você 100% na obra, eu quero você 100% focado em mim, né? Eu não quero que você esteja servindo a mim, servindo ao seu Senhor, mas está preocupado com as coisas do mundo, as coisas que estão fora. Então, precisamos renunciar. E eu gosto de pensar Deus como um grande guarda-chuva, né? O Senhor está aqui, um guarda-chuva, e tudo aquilo que está embaixo, o Senhor está cuidando, né? Ele está protegendo. Então, não há com o que temer com aquilo que está por fora, né? Então, o primeiro ponto, só para a gente relembrar aqui, é atentar-se ao chamado. Todos nós temos um chamado, né? A palavra de Deus nos diz isso. O segundo ponto é renunciar a si mesmo. Deve haver a renúncia. Para servir ao Senhor, deve haver a renúncia. O terceiro ponto que eu separei é ir, né? Então vejamos aqui em Isaías 6. Isaías 6, versículo 8 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, vemos que o Senhor, Ele purificou os lábios de Isaías com a brasa que veio do altar, né, com a brasa quente. Então, a partir do momento que a brasa tocou os lábios de Isaías, ele teve os seus lábios purificados, né? Então, antes, ele nunca tinha ouvido o Senhor falar com ele, mas exatamente nesse verso, o Senhor fala com ele: olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? E aquilo que eu espero que seja a nossa resposta quando o Senhor falar conosco, seja isso, né? Quando o Senhor falar com você, como o Senhor falou comigo, olha, quem há de ir por nós? Né? Quem enviarei? Que a nossa resposta seja: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é importante nos atentarmos a isso, né? Atentar ao chamado, haver a renúncia e estar disposto a servir ao Senhor, né? Ide, vá, avante, sirva ao Senhor, né? Que nós possamos sempre nos lembrar disso. E é um privilégio para nós poder servir ao Senhor, né? E tantas pessoas que estão morrendo porque não conhecem a Cristo, há tantos povos que estão morrendo porque nunca ouviram falar de Deus. Hoje o nosso contexto é muito mais familiar porque existem TV, existem rádios, existem as redes sociais e tudo isso podemos ouvir de Deus. Mas há povos, há lugares com perseguições, lugares que não têm conhecimento de Deus, que eles estão indo para o inferno, né? Porque poucas pessoas estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que nós possamos lembrar disso. E o último ponto que eu separei aqui, né, para fecharmos esse pensamento, é confiar no Senhor, né? Não tem como entender o chamado do Senhor para nós, renunciar tudo aquilo que é importante para nós, né, que é do mundo, mas que não pertence ao Senhor, e querer servir ao Senhor, né, o ide, vá, avante, mas se não confiar no Senhor, né? Então, eu vou estar lendo Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então isso é um conforto para nós, né? Josué teve uma grande responsabilidade, responsabilidade essa que teve início por Moisés, né? O Senhor levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, e agora o seu servo morreu, mas precisava de alguém para estar com ele, para continuar essa missão que foi colocada, né? Então o próprio Deus levanta Josué, e eu imagino que Josué ficou muito preocupado,
Porque, olha, como que eu vou continuar um ministério, uma missão dessa que começou pelo seu servo Moisés, que fez tantos milagres, fez tanto pelo povo e que agora está sendo passado o bastão para mim? Né? Eu imagino que ele deve ter desanimado, deve ter ficado preocupado, deve ter ficado com medo, mas o Senhor, ele fala, olha, não te mandei eu? Né? Lembre-se disso, né? O Senhor está nos chamando, e se o Senhor está nos chamando, Ele vai cuidar de nós, né? Ele vai estar caminhando conosco, e Ele fala, ó, esforça-te, né? Por mais que as preocupações vão vir, os desânimos vão vir, mas olha, faça o seu melhor, dê o seu melhor para Deus, né? Mantenha-se firme, né? E logo depois diz, tem bom ânimo. Olha, vai ter dias que vamos estar desanimados, mas precisamos sempre olhar para o alto, olhar para Cristo, lembrar do porquê que fomos chamados, né? E depois logo após diz, não temas. Olha, vamos ter momentos de medo, preocupações, às vezes o Senhor vai nos levar em um lugar que temos medo daquilo, né? Aquilo vai nos causar temor, mas o Senhor nos fala, olha, não temas, nem te espantes. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas você vai ver, nós veremos, mas tem de bom ânimo, não se espante, né? E não temas. E o Senhor fala no final, porque o Senhor teu Deus é contigo. Lembre-se, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele está caminhando conosco, né? Ele está indo conosco, né? E Ele fala logo depois, por onde quer que andais. Então eu posso estar em qualquer lugar, o Senhor estará conosco e o Senhor estará caminhando conosco. Então esse é um incentivo que eu faço aos irmãos, né? Aqueles que têm a obra missionária, aqueles que querem servir ao Senhor, lembre-se de tudo isso, né? Lembre-se que há um chamado e que nós devemos atentar a ele, né? Há uma renúncia, precisamos renunciar tudo aquilo que nos tira da vontade de Deus. Então precisamos sempre nos lembrar disso, como Cristo fez, né? Ele sem usurpação, ele veio como homem, né? Deixando a sua forma de Deus. Então que nós possamos lembrar disso, né? O terceiro ponto é ir, né? Já que você renunciou tudo aquilo que lhe impede de estar servindo, agora vá, né? O Senhor tem muito lugar para trabalhar. Lembre-se que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, lugar para servir sempre teremos, né? E o último ponto é confie no Senhor, né? Que por onde você está indo, o Senhor vai estar caminhando conosco, protegendo, nos guiando e nos guardando. Amém?